Bom, hoje é mais um dia espetacular, porque estamos falando com Portugal, Ilha da Madeira, que é um povo que sempre recebe a gente muito bem, né? Então, aqui para o nosso, vamos gravar esse vídeo sobre as características dos vinhos da Madeira, que são poucos conhecidos do Brasil, para o nosso canal do YouTube Vinhos e Prazeres. E estamos recebendo aqui o Francisco Albuquerque, que é o enólogo da Vinícola Blendes. A gente queria que você contasse aí para a gente a história do vinho Madeira, porque ele é muito diferente de todo o resto que a gente conhece, né? O único que tem esses sistemas que... É verdade, vocês... eu tenho que começar por falar um pouco da ilha para se perceber porque é que o vinho da Madeira é um vinho licoroso, porque é que tem um grau entre 16% e 22% de álcool. Como sabe, nós estamos a celebrar o 60º aniversário da descoberta da Madeira, 1418, século XV. Portanto, a Madeira foi descoberta dentro dos descobrimentos portugueses, comandados pelo infante Dom Henrique, em que os portugueses lançaram-se ao mar, basicamente, e como povo católico e cristão, a primeira coisa que faziam quando descobriam novos territórios era plantar os cereais e a vinha, que era para poder celebrar os rituais católicos, para fazer o pão, que simbolizava o corpo de Cristo, e o sangue, que era o sangue de Cristo, que no caso era o vinho. E sempre foi assim. E realmente nós temos registros, 30 anos depois da descoberta da Madeira, já se fala no vinho da Madeira, porque os genoveses e os povos mediterrâneos, à procura da especiaria, faziam muito comércio com Marrocos, e nós estamos em frente à Casa Blanca, mesmo em frente à Casa Blanca, e éramos um ponto estratégico, digamos, em termos para as rotas comerciais, porque tínhamos muita água, quem saía da África às vezes tinha que abastecer na Madeira para regressar para o Mediterrâneo, não é? E realmente os primeiros povos a falarem da Madeira foram os genoveses, para além dos portugueses. E a Madeira torna-se uma região extremamente rica, era a região mais rica de Portugal, até o princípio do século XVI, até à descoberta do Brasil, porque chamava-se a especiaria ou açúcar. O açúcar, a cana do açúcar, porque somos uma terra que tem 7 microclimas, entre os quais um clima subtropical. Nós, na parte sul, somos subtropical até aos 400 metros de altitude. Logo, porque é que eu digo que até 1500 a descoberta do Brasil, 22 de abril de 1500? Porque, naturalmente, o açúcar começa a ser produzido no Brasil em grande escala e digamos que a especiaria, que era o ouro branco da Madeira, sim, o valor desce enormemente. E é graças à descida do açúcar que começa o negócio do vinho, porque não havia muitos recursos para além do açúcar na altura. Claro. Logo, o vinho começa a ser moda em Inglaterra no século XVI, no primeiro quartel do século XVI, e torna-se célebre pela mão do Shakespeare, que em várias peças do Shakespeare fala do vinho da Madeira, inclusivamente da história trágica, como sabe, do Duke of Clarence, que era irmão do rei de Inglaterra, que faz uma artimanha para assassinar o irmão, é apanhado e é condenado à morte, e então ele escolhe em ser morto dentro de um túnel de malvazia do vinho da Madeira. Pronto, é aqui que começa, digamos, a anátoma, digamos, do vinho da Madeira. Depois, realmente, a Madeira sempre foi uma região muito difícil, somos uma montanha, somos uma região vulcânica, só 16% do território é que pode ser agricultável. Nossa. E habitável.
tudo o resto é parque natural e montanha. Só 20% da ilha é que tem um declive inferior a 20%. Portanto, aqui você pode ver, nós somos mesmo um pico, uma ilha com comprimento de cerca de 60 km por 24 de largura. Somos um território muito pequeno. Curiosamente, cada 100 metros a temperatura baixa 1 grau. Ou seja, você em 20 minutos pode estar no Funchal, que é a capital da Madeira, na cidade, sobe 20 minutos de carro para o monte e já tem 10 graus. Se andar mais 10 minutos, chega a ter 0 graus. Chegamos a ter neve na serra e você olha para baixo para a cidade e está toda a apanhar sol na praia. Portanto, isto acontece na Madeira. E se der uma volta à ilha, às vezes apanhamos as 4 estações num ano. Se der uma volta de um dia, às vezes apanhamos as 4 estações. Porquê? Nós temos uma grande biodiversidade e realmente, isto para fazer um enquadramento da ilha, devo-lhe dizer que chove mais na Madeira, só que são chuvas subtropicais, do que em Londres, ou seja, quando chove temos mais de 1000 milímetros na Madeira. Quando chove, chove tudo de uma vez e vai tudo para o mar rapidamente, porque a ilha é assim muito a descer, não é? Como se fosse um tobogã. Então, os madeirenses fizeram uma coisa que hoje em dia é uma atração turística muito grande, que são as levadas. As levadas são canais de água, para a água não escorrer para o mar. Temos mais de 2.400 km de levadas, que contornam as montanhas e fazem o percurso da água do norte para sul e de cima para baixo, sem que se perca. Portanto, os nossos terrenos agrícolas, se você imaginar, a Madeira só tem 470 hectares de vinha, não é nada. Um pequeno viticultor espanhol tem 470 hectares. E as nossas parcelas são os chamados poios, são socalcos na montanha. Em média, cada socalco tem o tamanho de um corte de ténis, 950 metros quadrados. Você pode imaginar a Madeira com 5.000 pedacinhos de terra com vinha, em que cada viticultor, são cerca de 2.000 viticultores, em que cada um tem em média 0,2 hectare. Não sequer chega a 1 hectare. São 2.000 metros quadrados de vinha por viticultor. Eu, para comprar 1 milhão de quilos e pouco, tenho que falar com 400 pessoas. Rapidamente, só para referir que a nossa casta, a primeira a ser plantada, a primeira variedade de uva e a Madeira que tornou a Madeira famosa, foi o Malvasia Cândida, que é uma casta que veio, no fundo, das ilhas gregas, em que são as Malvasias, que foi a primeira casta e a mais famosa que se plantou na Madeira e ainda continua a ser uma das castas brancas. Para além da Malvasia, nós temos o Boal, temos o Verdelho, e o Cercial e o Terrantês, que são todas castas brancas. Depois temos ainda o Bastardo, tal como diz o nome, nem é branco nem é tinto, é cor-de-rosa, é um nome traiçoeiro em inglês, não é? Bastardo. E depois temos o Tinta Negra, que representa 80% das vinhas da Madeira. Porquê? Porque produz mais que as outras vinhas. E aqui os viticultores querem produzir o máximo possível por metro quadrado. Estamos a falar no máximo de 12 toneladas por hectare no Tinta Negra. Nestas outras castas brancas, Malvasia, Boal, Verdelho, Cercial e Terrantês e Bastardo, à volta de 6 a 7 toneladas por hectare. Então, uma diferença grande. Também pagamos mais pelas uvas brancas do que pelas uvas tintas. Em termos históricos, só para lhe dizer que realmente é durante o século XVIII que a Madeira se torna a grande região, quando se começa a fortificar os vinhos, que é uma técnica francesa importada de França, para os vinhos atravessavam a Madeira
para os Estados Unidos e para as colónias britânicas, porque, entretanto, como sabe, a Catarina de Bragança, a nossa rainha, casou com um rei inglês e foi aí que abriu as portas ao comércio. Sempre fomos um povo aliado dos ingleses por causa disso, por casamento régio, não é? E então todas as colónias britânicas abriram-se ao comércio do vinho da Madeira. Mas o mais importante foi os Estados Unidos. Então o vinho era posto nos barcos, nas caravelas, para atravessar o Atlântico e para fazer o lastro do barco, o peso do barco. Eles, às vezes não era com intuito comercial sequer, e a água degradava-se, porque durante as viagens chegavam a demorar 6 meses e a água não se aguentava, apodrecia. E às vezes a única coisa que tinham para beber era vinho a bordo. Mas eles repararam que o vinho, quando ia da Madeira, passando para as Índias e depois chegando aos Estados Unidos e voltava, o vinho vinha muito melhor. Então começaram a fazer as rotas comerciais desse vinho, e aí que começa a Madeira, tal como nós o conhecemos hoje, chamando o vinho torna-viagem ou o vinho da roda. Porquê? Porque o vinho, quando passava 2 vezes ou 3 nos trópicos, apanhava temperaturas superiores a 48 graus centígrados e umidades abaixo dos 30%. O que é que acontecia? O vinho desidratava, oxidava e complexava. Portanto, o vinho, quando chegava, era muito melhor. Nós, no nosso museu, temos cartas de indivíduos que nos pedem vinho, do século XVIII, ainda de 1765, em que ele pede a good ship para ir às Antilhas, ir aqui, ir ali, e depois regressar a Dover, na Inglaterra, 6 anos depois. E eles pagavam cash in advance, deviam ser malucos, porque o risco do barco não voltar era muito grande, não é? Mas era só para ver como era famoso. E nos Estados Unidos chegou a ser o vinho mais caro do mundo, uma Malvasia da Madeira, este no século XVIII, e depois, normalmente, quando os negócios são muito prósperos, começa alguém a tentar imitar com menos qualidade e os negócios vão-se perdendo. Quando é que a Madeira começa a entrar em recessão? Nas guerras napoleónicas, no fim do século XVIII, e depois temos 2 grandes crises na Madeira, que é a crise do Oídio, que destrui 90% das vinhas em 1852. 20 anos depois temos a filoxera, que destrói novamente os vinhedos, e depois temos a Primeira e a Segunda Grande Guerra, onde tivemos bem porque não havia vinho na Europa, tivemos à vontade para exportar vinho para a Europa, e depois começamos a ter alguma recessão até entre os anos 50 e os anos 60, 65, foi quando começou a Europa a produzir muito vinho, e agora estabilizamos finalmente. Portanto, isto foi a introdução histórica que eu estou a fazer do vinho. O vinho da Madeira é um vinho que é feito casta a casta, nós não misturamos castas. Portanto, somos um DOP, porquê? Porque temos um instituto regulador, que é o Instituto do Vinho da Madeira, temos uma legislação própria, temos castas tradicionais, autóctones, vou-lhe dar o exemplo do Malvasia Cândida da Madeira e o Verdelho da Madeira. O Verdelho da Madeira, nós temos registros de ter sido o primeiro verdelho no mundo a ser exportado para a Austrália, em 1806, e o Verdelho nunca foi uma casta muito popular para os ingleses, porque eles têm dificuldade em dizer verdelho. É verdelho, o R atrapalha, não é? Mas com os australianos, após ao utilizarem nos vinhos de mesa, o verdelho ficou muito mais popular. Só para dizer que o verdelho que temos na Madeira é igual ao verdelho que tem nos Açores, também, nas ilhas portuguesas dos Açores, e é completamente diferente aos verdelhos espanhóis e mesmo continentais que temos, completamente diferente.
a característica das nossas uvas. Qualquer fruto produzido na Madeira tem muito aroma e muita acidez. Porquê? Porque não temos calcário no terreno. O nosso solo é um solo vulcânico, muito fértil, com muita matéria orgânica, é muito rico em fósforo, muito pobre em potássio e riquíssimo em sais minerais, em microelementos. Qualquer semente que você deite aqui na Madeira cresce, digamos assim. Temos uma temperatura média anual, digamos, ao nível do mar de 20 graus, que é alta, mas não temos máximas para além dos 35 graus. É raro ter mais de 35 graus e só temos 35 graus quando o vento vem do deserto do Saara, quando temos o vento de leste, como costumamos dizer. Dito isto, o vinho da Madeira começa com esta coisa do torna-viagem, do vinho oxidar, concentrar. Isto, na verdade, falando em linguagem vínica, isto é um paradoxo, porque eu tenho um vinho cheio de ácidos, cheio de antioxidantes, e depois vou oxidá-lo. Mas é precisamente a razão. Nós só o podemos fazer, simular a tal viagem em terra, ou seja, aquecê-lo, sem que ele se perca, porque temos os vinhos cheios de antioxidantes naturais, como sabe, que são os ácidos orgânicos do vinho. Sim. Estamos a falar do ácido tartárico, succínico, o cítrico, o ascórbico, são vinhos muito, muito ricos. Dito isto, em termos de... Eu não sei se querem fazer alguma questão particular, e estou a falar genericamente, estou a falar muito. Eu tenho várias perguntas, mas nós preferimos ouvir você porque é tão prazeroso, interessante, né? Interessante que, por exemplo, a questão dos produtores, né? Você comentou que os produtores eles não pretendem em algum momento, ou não pensar em algum momento, produzir mais das castas brancas do que da tinta negra por questões comerciais, ou eles ainda preferem a questão de maximizar a produtividade, mesmo sendo uma casta que produz mais, mas talvez tenha um menor valor de mercado? É verdade, mas é mais fácil produzir tinta negra do que as outras castas. Daí, mas a tinta negra, neste momento, já é uma casta que está a ser muito valorizada, sobretudo desde os anos 90, porque começou-se a pagar mais na vinha que produzisse menos. Portanto, e fazem-se vinhos excepcionais também de tinta negra. É preciso comprar um encepamento certo, é preciso falar com os viticultores, dizer, não senhor, eu vou-lhe pagar o mesmo valor, mas você só me vai produzir 6 ou 7 toneladas. A chave está aqui. Reduzir a produção, né? Produtividade. Já se sabe que não se fazem grandes vinhos com grandes produções. Claro. Pode-se fazer um vinho do ano, mas vinhos para envelhecer temos que ter muito extrato, muita concentração, muitos polifenóis, senão o vinho não envelhece como deve ser. Dito isto, em termos de vinificação, nós utilizamos a vinificação, começamos a vindima normalmente em agosto, nas cotas mais baixas. Em cada microclima tem as suas castas específicas, não há mistura de castas nas mesmas parcelas. Posso lhe dizer, por exemplo, o Boal, que é uma das castas com que fazemos o vinho meio doce, Boal, é uma casta que só se dá na zona oeste da ilha, na zona que tem mais sol da ilha. Se você plantar Boal na zona norte, não dá, não vale a pena. Depois temos o Cercial, que é das castas com as quais fazemos o vinho seco, só se dá na zona sul, no Parque Natural, a 800 metros de altitude, precisa de frio durante a fase de inverno, ou no extremo norte,
junto ao mar, nos dois extremos, temos o Cercial, ou na zona sul, altas em altitude, ou junto ao mar, a norte. Depois temos o Verdelho. O Verdelho é a casta consoante nós queiramos. Nós fazemos também algum vinho de mesa, para além do vinho da Madeira. O Verdelho, quando queremos fazer vinhos de mesa, plantamos mais na zona sul para ter um grau mais elevado, um grau potencial mais elevado. Mas para o vinho da Madeira, eu prefiro o Verdelho produzido junto ao mar, na zona norte do Seixal e São Vicente. São zonas muito específicas do Verdelho. O Malvasia praticamente só existe em São Jorge, que é uma freguesia da Madeira, e o Tinta Negra dá em dois grandes vales, que é o Vale de Câmara de Lobos a sul e o Vale de São Vicente a norte. Para lhe dizer que cada casta está perfeitamente grada, digamos, tem o seu terroir, digamos assim. Nós geralmente começamos a vindima, como ele disse, este ano começamos até 15 dias mais cedo, foi um ano muito quente, foi um ano atípico, tivemos muito sol, não sequer foi a temperatura, foi muito sol, houve muita fotossíntese no mês durante a maturação. Eu comecei a colher o Terrantês no dia 5 de agosto, já estava a vindimar o Terrantês, que é uma casta que se dá na zona sul só, e costumo dizer que o Terrantês só se dá onde podemos ter hotéis, ao pé do mar, na zona mais turística, digamos assim. Ele não aguenta umidades elevadas e calor elevado. E depois comecei no dia 15 e já vou com 700 toneladas, quase 800 toneladas de uvas hoje. Normalmente eu atingi estes valores na segunda semana de setembro. Eu na segunda semana de setembro deverei estar a acabar a vindima este ano. Por isso é que eu digo que é um ano muito atípico. Temos bom grau, as uvas estão boas. Em termos de vinificação, como ele disse, falando de tinta negra, eu com a tinta negra faço os vinhos secos, meios secos, meios doces e doces. Os vinhos meios doces e doces eu faço com curtimenta completa, como se faz o vinho do Porto. Eu tiro o engaço e deixo as cascas em contacto com o mosto e com a polpa e fermenta o que eu quero em contacto com as películas e com tudo, menos com o engaço. Quando eu quero parar a fermentação, adiciono o álcool. No nosso caso, nós adicionamos não aguardente, nós utilizamos álcool neutro de origem vínica a 96%. Bem, álcool retificado. O Porto utiliza a aguardente a 73, 76. Porquê? Porque eu não quero dar nenhuma nota do álcool ao vinho, eu não quero etanol no vinho, quero que seja completamente neutro. Sim. Então, e porquê? Também para não fazer grandes diluições. Como é um vinho que envelhece muitos anos, se eu utilizasse uma aguardente de grau mais baixo, em vez de deitar, por exemplo, num vinho doce, deita em média 15% de álcool, teria que deitar para atingir os 17%, teria que deitar 25% ou 30% de aguardente, não é verdade? Portanto, é uma das razões. Naturalmente, o Boal, o Malvasia, é a casta ou o vinho doce de tinta negra, ou que fermenta menos tempo, fermenta somente 4 dias, eu fermento temperatura controlada 1 grau por dia, é o que eu quero transformar por dia, e depois adiciono o álcool e para a fermentação. O vinho meio doce fermenta cerca de 5 a 6 dias, o vinho meio seco, que é o Verdelho, fermenta cerca de 6 dias, 6 a 7 dias, e o Cercial, que é seco, fermenta cerca de 9 a 10 dias, mais ou menos, desde o início até ao fim. Os vinhos secos e meios secos de tinta negra, de uvas tintas, o que é que eu faço? Em vez de fermentar em contacto com as películas, fermento em bica aberta, com o sistema de técnica de vinificação em branco. Mas faço maceração
com o freio para extrair o máximo possível. Depois o que acontece? Depois do vinho fortificado, ele tem dois caminhos. Ou vai diretamente, eu faço uma clarificação, para tirar as proteínas do vinho e os resíduos do vinho, faço uma clarificação química com bentonite e uma gelatina, acelero porque dou frio aos monstros, para cair mais depressa, provoco um inverno, se quiser, mais rapidamente. Eles sedimentam rapidamente as borras, tiram o vinho das borras e vão para armazéns de canteiro. O que é que são armazéns? São armazéns de calor, são armazéns mais quentes, onde vão ficar à temperatura ambiente durante um mínimo de 5 anos até serem postos no mercado. Chama-se vinho de canteiro. O vinho mais novo que eu produzo, que é de tinta negra, vai para as estufas, que são recipientes aquecidos para simular o tal calor dos trópicos do mar. Durante 3 meses, o vinho é submetido a uma temperatura de 45 graus Celsius. Constante? Constante. E depois, isto eu posso aumentar ou diminuir a temperatura, porque eu tenho um estudo científico feito sobre a estufagem, em que nós, consoante o pH do vinho, nós, para ter a mesma cinética de evolução, dou mais ou menos temperatura. Porquê é que isto é importante? Porque eu não quero criar precipitações de polifenóis bons no vinho. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado aqui para não perder extrato seco. Como você, como sabe, o extrato seco é fundamental no vinho. Okay. Portanto, permite o envelhecimento e que dá toda a complexidade de tempo. Sim, corpo. Exatamente. Portanto, os vinhos que são estufados podem ir para o mercado durante as estufas, estão 3 meses nas estufas, depois vão para barricas de 20 mil litros, 20 mil, são as cubas de madeira, onde vão casar, onde eu faço os blends, e depois ficam lá a casar, e o vinho de idade média de 3 anos é o vinho mais novo que eu produzo. O vinho mais novo tem 3 anos. O vinho de canteiro, que é aquele que vai à temperatura ambiente, para os sótãos mais quentes, vai ficar no mínimo 5 anos. Nossa. Ora, o que é que eu posso fazer? O meu estoque, em geral, da empresa, é uma pirâmide assente na base, são os vinhos velhos aqui, em que eu tenho a vindima aqui, não é verdade? Claro. Eu, à medida que o vinho vai envelhecendo, eu vou perdendo para os anjos que estão no céu. Angel shares. Chegamos a perder 4% por ano, que é um descalabro, não é? Nossa. Para os financeiros, quando estão nos armazéns mais quentes. Então, passado cada 5 anos, eu vou metendo nos armazéns mais frios e nos cascos maiores, para não se perder tanto. As nossas pipas, os nossos cascos são quase todos de carvalho americano, com mais de 50 anos, e temos um estoque de cerca de 2.000 cascos, para ter uma ideia, temos um armazém com 2.000 pipas. Os cascos de canteiro são de 650 litros, não são de 200 litros, são 650. E temos também 60 cubas, em média, com 25 mililitros de cubas. Algumas delas são cubas com mais de 100 anos, que nós dizemos só é o antigo inox. O que é o antigo inox? É uma madeira que é a madeira de cetim do Brasil, que agora é proibido importar, mas na altura era um antigo inox. Porquê? Porque é um mogno branco. É muito fechado. É tão compacta a madeira que não deixa perder quase vinho nenhum por evaporação. E então essas cubas eram utilizadas para nós fazermos a assemblagem aos vinhos de idade média, digamos assim. Nós temos praticamente 2 tipos de vinho. Um vinho de idade média e um vinho de um só ano, uma só casta. O vinho de idade média é aquele vinho
como o Duke of Clarence, como o 5 anos Malvasia ou 10 anos Cercial, são vinhos de idade média, são misturas de vários anos que me dá uma idade média de 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Sim. E depois temos os vinhos de um só ano, uma só casta, que é, por exemplo, 1980 Malvasia. Claro. É o nosso vintage. Nós não podemos escrever vintage, porque está só o Porto e que pode, mas podemos dizer, não se sabe se é letra grande ou letra pequena, não é? E então, o nosso vintage chama-se Frasqueira. Sim. Pela lei, é Frasqueira. Para ser Frasqueira, o vinho tem que envelhecer em canteiro no mínimo 20 anos. E só depois é que vai à Câmara de Provadores para ser aprovado. Se tiver qualidade, eles autorizam a que nós engarrafemos o vinho com o ano e a casta escrita na garrafa. Se ele tiver menos de 20 anos, nós chamamos colheita. Quando verem, por exemplo, lancei há dias um colheita que era o 2008 Verdelho. 2008 Verdelho é um vinho com 12 anos, de um só ano, uma só casta. Sim. Não há assemblagem, mas tem 12 anos. Portanto, não pode ser vintage. Logo, é uma colheita. Portanto, essencialmente, temos estes dois tipos de vinho. Já se sabe que os nossos Lamborghinis e Ferraris são os frasqueiras, mas todos os outros vinhos têm o seu lugar. E temos blends fantásticos também, que nós chamamos os blends ou os assemblagens, claro. Que são os tais vinhos de 15, 20 anos, 30 anos. Qual a diferença entre uns e outros? É que uns são os mais fáceis de fazer do mundo, que eu basicamente fico de braços cruzados e só provo o vinho 2 vezes por ano e só tenho de decidir se continua a envelhecer ou se vou utilizar numa assemblagem, num blend, ou vai para blend, não é? Claro. Por isso é que eu digo que são os mais fáceis, porque ele sai da pipa, leva uma ligeira filtração e vai para a garrafa. E ali fica. Enquanto que os vinhos da assemblagem, ou os vinhos de 3, 5, 10, 15 anos, são vinhos que são filtrados, são estabilizados pelo frio, são vinhos mais comerciais, digamos assim. E daí as pessoas não aceitam que tenham um depósito e eu tenho que estabilizá-los, não é verdade? Então, são essencialmente estes dois os tipos de vinhos que eu tenho. Depois, madeira envelhece em garrafa? Envelhece, mas o que é que envelhece em garrafa? Leva muitos anos a envelhecer. Você nota um envelhecimento do ano 0 para o ano 1. Sim. Depois só nota o envelhecimento do ano 3 para o ano 6. E depois do 6 para o 13º ou 4º. É muito difícil. Porquê? Porque o que é que acontece no Madeira? No buquê do Madeira, dentro da especiaria, dentro dos frutos secos, a impressão, a garrafa dá-lhe o que nós chamamos o acetato de etilo, que é o cheiro quase a verniz, a limpa-móveis. Sabe aquele limpa-móveis? Nós cheiramos a resina quase, claro. Aquela resina que a garrafa nos dá. Mas o vinho melhora em garrafa, sobretudo, você sabe, quando nós engarrafamos um vinho destes tão complexo, o vinho fica desmaiado. Ele precisa de garrafa para depois ganhar vida novamente. Portanto, eu digo que eu nunca meto um vinho no mercado, destes vinhos datados, sem estar 6 meses na garrafa no mínimo. Porque eu quero que ele estabilize na garrafa. Sim. E realmente, como sabe, o Madeira tem um buquê muito forte. Tem uma mais-valia relativamente aos outros vinhos, que é o facto de ele estar completamente estabilizado ao lado. Você pode abrir um vintage da Madeira, um frasqueiro, tomar um cálice hoje e depois tomar um cálice no Natal, outro no aniversário, desde que o proteja dos raios ultravioletas. Se o mantiver a uma temperatura estável num sítio abrigado da luz, ele está sempre impecável. Eu posso lhe dizer que tenho vários decantas em casa
Já não me lembro quando é que abri as garrafas. Então, maravilha. E quando vai lá alguém, toma coisa, eu abro outro, deito para lá. E às vezes não me lembro. Há garrafas que já abri há mais de um ano. A vida está difícil assim, uma grande né? mais-valia. A vida está difícil assim, né? Não, essa possibilidade. É um negócio difícil. Realmente, é dos vinhos talvez com maior resistência no mundo inteiro. Veja, encontramos garrafas do século XVII que ainda o vinho era bebível. Eu próprio fui aos Estados Unidos, encontraram numa universidade vinhos de 1788 importados da Cossart Gordon. Eu abri os garrafões, o vinho estava impecável, está a ver? Só para lhes dizer que realmente o vinho, depois de oxidar, ele não tem mais radicais para se estragar. Como tem muita acidez, ele preserva-se. Se ele fosse um vinho muito maduro, transformava-se em qualquer coisa, numa sopa, nunca em vinho. Perdia as suas características. No fim, o papo com o Francisco Albuquerque foi tão legal que acabamos tendo que dividir em duas partes o vídeo, porque senão ele já está longo e ia ficar mais longo ainda desse jeito. Exatamente. Foi uma conversa muito agradável, muito simpático, Francisco Albuquerque. Muita informação, muito conhecimento que ele conseguiu passar para a gente. Nossa, temos só que agradecer. Uma aula. A gente gostaria de salientar, né, que esses vinhos da Blend são importados pela Mistral e quem quiser conhecer e se aprofundar no assunto, porque eles têm várias linhas de diferentes qualidades, tipos de uva, então dá para passear bastante pela Ilha da Madeira provando os vinhos. Né?